Wonderland Tapes é um podcast onde eu junto várias áreas do conhecimento para trazer insights do mercado. E aqui a gente fala sobre os assuntos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. E claro, apresentado por mim, Daniel Martins, seu consultor de business, marketing, branding e advertising. Uma coisa que é muito claro é que comunicação é a base da nossa sociedade, do como a gente se organiza, né? Seja por documentos, seja por sinalização, seja por convenção, ou até mesmo pela nossa comunicação do dia a dia. Tudo depende muito da comunicação. Então, claro que ter uma comunicação boa é super importante. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso que eu introduzi agora, né? Dessa questão aí do... Precisamos falar sobre comunicação e clareza, porque eu acho que tem sido aí uma das coisas mais relevantes que eu tenho visto relevantes no sentido de o maior problema que eu tenho visto hoje em diversos momentos, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, são questões de comunicação, onde nós encontramos ali um impasse de entendimento ou a falta de clareza de onde estamos indo e, consequentemente, gastando recursos, né? E como eu sempre reforço aqui, recursos não é só dinheiro. Recurso é tempo, atenção, energia, saúde mental, disposição, o que você quiser colocar nessa lista que faça sentido, que seja algo que consome, que não é infinito, né? Claro que o tempo é um grande característico recurso aí que a gente sempre tenta economizar, mas ele não é o único, né? A gente tem limitações diversas, né? E isso é super importante da gente pontuar aqui. Meu papo é sempre com quem tá aí no mundo do empreendedorismo, no mundo da comunicação, para quem é líder de alguma equipe, claro. Mas meu papo é com todo mundo sempre. Se você parar pra pensar, todo mundo se beneficiaria dos meus episódios aqui. E hoje não é diferente. Mas hoje o que eu quero dizer é sobre direcionamento. Eu vou falar um pouco de vida pessoal, porque eu acho que quando a gente vai para nossa vida pessoal, ajuda a gente na nossa vida profissional também. Até porque são duas coisas que estão conectadas, né? Toda vez que eu falo aqui sobre organização e tudo mais, muita gente gosta, mas nunca é o episódio mais ouvido. O episódio mais ouvido é sempre aquele que fala sobre a tendência e tudo mais. As pessoas elas estão fugindo da organização sempre, né? E uma coisa que é muito clara quando a gente se organiza melhor e quando a gente entende o poder da disciplina, é que na verdade isso é libertador. A gente ser organizado, a gente organizar os nossos pensamentos, a gente ter clareza naquilo que a gente está fazendo, pode ser difícil em um primeiro momento, pode ser um pouco chato, mas é a chave para a gente ter mais tempo, é a chave para a gente ter mais felicidade, para a gente realmente gastar os nossos recursos, tempo incluso, da maneira correta. O que tem acontecido é que eu percebo que, primeiro, as pessoas estão tendo menos tempo de se autoconhecer. O mundo está num vórtice gigantesco, a gente está inebriado aí por tudo que acontece, a gente fica nesse frenesi aí do dia a dia, a gente esquece de olhar no espelho, a gente esquece de se enxergar, a gente esquece de se questionar, de olhar para as nossas emoções, porque as nossas emoções comandam absolutamente tudo. A gente encontra uma forma de racionalizar, óbvio, mas as nossas emoções, elas comandam absolutamente tudo. E a gente não, quando nós não nos conhecemos, nós não sabemos o porquê nós estamos com atitude X ou Y, nós não entendemos o que está acontecendo de fato na nossa cabeça, e aí a gente vira um trem desgovernado, né? Por mais que a gente consiga justificar, né, estamos super governados e tudo mais, a gente se desgoverna facilmente. É do ser humano, porque o nosso cérebro, ele conta histórias maravilhosas pra gente, a gente acredita e a gente justifica pros outros até os outros acreditarem, e se não acreditarem, a gente cria uma bolha onde todo mundo pensa igual. Então, o jeito como nós lidamos com as nossos pensamentos e o jeito com o nosso comportamento é muito perigoso, e tudo nasce do nosso emocional. Estou lendo um livro sobre dopamina, deixa eu até pegar aqui para Dopamina, Molécula do Desejo, escrito pelo Daniel Z. Lieberman e Michael Long. E é isso, né? É um livro que está falando sobre a dopamina, como a gente se relaciona com ela. E basicamente tem sido assim um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, tá? Não terminei ainda, tô no meio. E tô amando, uma leitura maravilhosa. E é de verdade, quando a gente entende o que está acontecendo na nossa cabeça, a gente começa a questionar nossas atitudes e a gente começa a ficar um pouco mais protagonista ali das nossas escolhas, a gente é menos levado, né? Só que o que eu vejo hoje é que mesmo pessoas que se autoconhecem, muitas vezes elas não conseguem colocar
em uma linearidade os seus próprios objetivos. E isso é realmente dificílimo, principalmente quando não existem indicadores claros do para onde vamos. Então, se eu te perguntar se você quer, por exemplo, vou dar um exemplo meu, vai, não vou nem te perguntar, vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa bastante decidida, mas quando o assunto é comida, eu tenho muita dificuldade. Porque às vezes eu quero comer duas coisas, não quero comer as duas ao mesmo tempo, mas eu preciso escolher entre uma e outra e eu não sei o que eu quero. Pior ainda quando a gente tá. Vamos lá, vou dar um exemplo ainda mais específico. Eu já tive a minha fase de amar McDonald's. Eu tenho perdido um pouco o meu gosto pelo McDonald's porque o sabor pra mim mudou completamente. Não sei se foi o meu paladar, eu acho que sim também, mas eu realmente acho que o restaurante em si mudou suas fórmulas, né, seus processos, e isso mudou aquela memória afetiva que fazia o McDonald's ser McDonald's. Porque quando a gente fala inclusive desses neuroprodutos aí, essa padronização é o que a gente espera. Se você comprar Doritos, você espera o sabor exato que você lembra do Doritos. A partir do momento que aquilo ali parar de ter o sabor que você lembra, parou de fazer sentido. Fim. Mas, de vez em quando, eu ainda tenho vontade de comer McDonald's. E a minha dificuldade hoje é qual lanche que eu quero comer. Porque hoje eu sempre fico entre o quarteirão, o Big Mac e o Legend lá, que é o Chicken Crispy Legend, sei lá o nome dele exato, mas é isso. E eu amo esses três lanches. Só que quando eu vou pedir McDonald's, o que é raro hoje em dia, eu tenho que selecionar exatamente qual que eu quero e na maioria das vezes eu ainda fico frustrado. Porque, tipo, além de eu ter que ficar decidindo e escolhido e meio que já tive a frustração de não poder comer os três, sentir os três sabores que são completamente distintos, quando chega ainda não era o sabor que eu estava esperando. Então eu tenho frustrações, mas eu continuo fazendo, né? Isso que é interessante. Que é isso que eu tô falando sobre os nossos sentimentos. Hoje, por exemplo, por que eu reduzi o consumo do McDonald's? Porque eu já entendi que o que eu estou buscando lá eu não vou encontrar. Ponto. Olha como é importante, né? A gente entender as nossas decisões, o que tá nos dando aquele impulso. Porque, de fato, eu entendo que eu tenho a vontade de comer McDonald's, mas eu já entendi também que não é ali que eu não encontro mais o que eu procurava. Mas o que eu quero trazer aqui é um exemplo muito bobo do... Quando eu tô nessa situação de estar escolhendo um lanche no McDonald's, é muito difícil tomar uma decisão que vai me deixar 100% feliz, porque não tem um indicador daquilo que de fato faz mais sentido. Daquilo que de fato é o que eu mais quero. Pelo menos pra mim é assim, né? É diferente, por exemplo, do quando você me pergunta qual tênis eu gostei mais, qual roupa eu gostei mais. Até porque, enfim, se for uma peça de roupa e você gostou de duas e você ficou entre uma e outra, você pode muitas vezes levar as duas, espero eu, né? Fico feliz, se você puder, inclusive. Claro que tem gente que não pode, mas eventualmente você pode levar as duas e não precisa escolher entre uma e outra, enfim. Mas você ter aquela refeição naquele momento é uma coisa de uma escolha que, pra matar minha fome e minha vontade naquele momento, é isso, pronto, acabou. Depois vai ser outro momento. Claro que eu tô colocando uma lupa aqui numa situação que ela nem é tão complexa assim, e ela nem é tão dramática assim. Mas acho que vocês entenderam que não existe um indicador. E na vida, não existem indicadores pra muitas coisas. Tipo, você pode fazer compra se você... Compra, olha, que doido. Você pode fazer conta se você compra ou aluga um apartamento. Vai fazer sentido no financeiro. Mas, entretanto, contudo, existem fatores emocionais, comportamentais e até geográficos que talvez não faça sentido você comprar apartamento, mesmo que financeiramente faça sentido. Isso vai acontecer em todos os aspectos quando a gente fala de empreender. Pode ser que financeiramente não faça sentido contratar uma outra pessoa, mas você vai precisar contratar essa pessoa. Pode ser que financeiramente faça sentido você atender um cliente a mais, mas esse cliente não é um cliente que você quer atender. E assim vai. Então, quando você vai vendo, no final das contas, tudo depende de uma escolha que nem sempre ela é tão sim ou não, nem sempre ela é tão binária. Nós precisamos ter, então, indicadores mais bem definidos que nós muitas vezes precisamos estabelecer para tomar essas decisões. E aí que entra a comunicação do nosso eu, enquanto líder, enquanto pessoa com nós mesmos, líder das suas escolhas. Se você não liderar uma equipe, você é líder das suas escolhas. E também da gente com o mundo, né? Do como a gente fala os nossos nãos, do como a gente fala os nossos sim, do como a gente abre portas, fecha portas, enfim, comunicação. E tudo passa pela nossa clareza, para que a gente não tome decisões que nos tragam infelicidades. Claro que vai acontecer. Aí a gente tem que ter a adultez de lidar com as consequências. Ponto. Maravilhoso. Excelente. Nota 10. É isso mesmo.
Adulto é ser isso, é bancar as suas próprias decisões. Foi inclusive pauta da minha terapia da semana, né? O que é uma pessoa adulta funcional, né? Foi uma das pautas que acabou acontecendo não porque eu estava me questionando, mas porque a gente estava questionando o meu entorno e a gente estava falando sobre isso, né? Porque basicamente é isso, não existe uma escolha certa ou errada, existe aquela escolha que você sustenta. Inclusive uma coisa que ela me contou falando uma vez na terapia, que eu anotei que eu amo que a escolha certa é aquela que você sustenta. Ou seja, aquela que você está disposto a manter, né? E até mesmo lidar com as suas consequências. Isso é maravilhoso, né? Inclusive, recomendo muito para todo mundo terapia. Meus amigos até me zoam, você era super contra. Eu nunca fui contra a terapia. Eu sempre fui uma pessoa resistente a começar. E depois que eu comecei, eu me apaixonei. E acho que é realmente algo que muda a vida e muda como a gente se relaciona com o mundo, né? A gente para de deixar os outros, né, no controle, a gente para de deixar as nossas emoções no controle, e a gente passa a entender que, olha, realmente a pessoa ficou chateada comigo, mas é porque é um limite meu que foi ultrapassado, você entende o porquê daquele limite e tudo mais, e te traz o que eu tô dizendo que é muito importante pra gente ser pessoas funcionais e bem-sucedidas. Clareza. Para ter sucesso em todas as nossas empreitadas, nós precisamos ter clareza. Entender o que nós estamos sentindo da melhor maneira possível, entender o que nós estamos desejando e saber o que a gente precisa falar para o mundo, o que a gente precisa fazer minimamente para a gente chegar lá. Eu sei que muita gente não tem essa clareza, tá tudo certo, é um processo. Não é para você ficar ansioso e correr em círculos, muito pelo contrário. É justamente para você parar de ficar ansioso e correr em círculos, porque negar a necessidade da clareza já vai trazer esse sentimento para você de ficar correndo em círculos, porque você não vai alcançar seus objetivos. Você vai estar sempre buscando uma coisa que não vai preencher aquilo que você busca. É que nem eu falei do McDonald's, você vai estar sempre querendo comer McDonald's e quando você comer você vai entender que não preenche mais aquilo ali que a gente busca quando a gente compra o McDonald's quando eu comprava McDonald's na minha história antiga, né, na minha lembrança. Então parou de fazer sentido, ou seja, é um hábito que tá tudo bem eu largar. Não vai ser mais isso. Vou lembrar com carinho do McDonald's, mas eu já entendi que eu preciso encontrar outra comfort food, já que era isso que ele representava pra mim, né? Mas que é uma lembrança que eu adoraria acessar, mas que eu não consigo acessá-la dessa maneira mais. Pesei. Mentira, não pesei não. É isso mesmo, assim, tô falando com muita leveza, não é uma coisa, nossa, que dramático, que triste, ele não consegue acessar as lembranças dele. Não, faz parte, acho que, do amadurecimento, né? Que nem quando a gente não tem mais acesso a uma pessoa, né? Por conta de afastamento, até mesmo porque a pessoa já se foi. A gente fica com aquele luto, mas a gente aprende a se relacionar com aquele luto, né? E claro que dói, claro que incomoda, claro que é ruim, claro que a gente preferia que fosse diferente, mas a gente não pode ser mimado de achar que a gente pode ficar chorando o dia inteiro e que a vida para por conta disso, porque, enfim, tem mais coisas aí pra gente resolver, tem mais coisas pra acontecer. Mas, ainda nesse mesmo assunto e trazendo um outro contraponto, hoje a gente vive essa questão da internet, né? Da gente fica o tempo inteiro ali rodando o feed e é muita informação e é muito estímulo e você tem muita coisa para comprar e nunca você vai comprar tudo e você sempre tem acesso a mais informação, a mais possibilidades, a mais pessoas. Então, o tempo inteiro você tem um cardápio enfiado no seu nariz para que você escolha o que você quiser. Desde que você tenha dinheiro ou desde que você tenha acesso, porque muitas vezes nem é assim uma coisa que vai custar mais dinheiro, custa o que você já gasta, custa internet, custa o telefone, mas você já tem. Então é quase uma fonte, assim, indireta, não é ilimitada, porque você tem que comprar alguma coisa para ter acesso, mas na prática é como uma fonte ilimitada de estímulos gratuitamente. Então converse com quantas pessoas você quiser no Instagram. Tá solteiro? Baixe o Tinder, baixe o Bumble, baixe o Inner Circle, baixe o que você quiser. Agora o Facebook tem um app de namoro. Descobri semana passada, tomei um susto, porque eu não uso mais Facebook. Mas Facebook tem uma aba lá de namoro e amizade. Então, assim, você quer conversar, você quer conhecer gente, você quer, enfim, se encontrar, você quer fazer o que você quiser. Você quer socializar, você quer ver vídeo, você quer ver saber o que tá rolando na China, você tá querendo saber como é viajar pelo Japão. Tá tudo aí. Pela internet, você encontra gratuitamente, é um search de distância. Quer conversar com alguém que parece um ser humano e não é um ser humano? Tá lá o ChatGPT, fica à vontade para você falar as maiores atrocidades da vida sem ter julgamento nenhum. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Até então, vamos ver o que vem pela frente.
Mas é isso. Hoje a gente tem tantas possibilidades que quando a gente encontra com o ruim, o difícil, o que não é gostoso, prazeroso, a gente sente um sofrimento, né? A gente sente um sofrimento. Então, assim, acho muito interessante como a gente está perdendo essa possibilidade de olhar para os nossos defeitos, para os nossos pontos de atenção, ou como a gente está se afastando das nossas emoções e, consequentemente, a gente está se desconhecendo, se descaracterizando, se afastando da nossa identidade. Posso estar super errado, tá? Isso aqui não é um estudo, muito pelo contrário. O Wonderland Tapes é um podcast para a gente fazer reflexões sobre o mundo. Basicamente é isso, porque tudo é marketing, tudo é business, tudo é branding, tudo isso importa. Então aqui é pra gente refletir, tá? Eu tô trazendo aqui uma reflexão, eu não preciso estar certo, eu não quero estar certo. Eu quero apenas trazer pra vocês coisas que eu achei interessante e que seria uma conversa nossa, por exemplo, num almoço. É pra isso que eu tô aqui. Então, não sei se você ouve esse podcast enquanto você tá no trânsito, enquanto você treina, enquanto você cozinha, enquanto você faz qualquer coisa, mas eu tô aqui pra ser esse amigo que tá conversando com você, né? Mas é isso. Então, assim, nós estamos nos afastando do nosso eu, das nossas emoções e tudo mais, e aí nós estamos tendo dificuldades de tomar decisão. Então, quantas vezes eu já deixei de fazer coisas porque eu não consegui decidir? E coisas bobas que me fariam bem, qualquer que fossem. Por exemplo, no final de semana, eu às vezes tenho um tempo livre e eu gostaria de ou ler, ou estudar, ou assistir um filme, ou fazer yoga, ou fazer qualquer outra coisa. E eu não faço nada porque eu não consegui decidir o que eu quero fazer. E o que eu faço? Eu fico rolando o feed do Instagram. Eu fico naquele vórtice durante 2, 3 horas que eu poderia ter lido o livro, poderia ter estudado, poderia ter jogado videogame, poderia ter assistido um filme, poderia ter feito tudo o que eu queria, pelo menos parte delas, né? Não todas, mas algumas coisas eu conseguiria ter feito nesse tempo e eu perdi. Por quê? Porque eu fiquei preso no não entendimento das minhas emoções. Então, hoje, quando acontece isso, primeira coisa, bloqueio o celular, põe ele longe, pega o livro e começa. Ah, não é isso mesmo. Não era isso que eu queria. Não era esse sentimento que eu tava procurando. Eu não quero ler o livro. Aí vou assistir televisão. Ah, era isso. Nossa, então é isso mesmo. Ah, não, pera, não era assistir televisão também não. Vou jogar videogame. Por que eu não posso experimentar? Tá aqui a um braço de distância, né? Então é isso. Vamos experimentando, mas entendendo para não ficar naquele padrão de comportamento que nos afasta dos nossos objetivos. Qual era o meu objetivo nesse momento? Descansar. E o Instagram estava me deixando ansioso, comparando a minha vida com a dos outros, me sentindo menor em alguns aspectos. A gente sempre vai passar por isso. Em qualquer momento da nossa existência. A gente nunca vai estar no topo da montanha. Porque sempre em algum assunto tem alguém que é maior do que a gente. Sempre. E a gente vai se comparar com quem? Com essa pessoa, claro. A gente não vai se comparar com alguém que tá com a gente mesmo, né? Porque não é pra se comparar com ninguém, é pra se comparar com você, né? Claro que a gente tem que ter balizadores aí, mas é pra se comparar com você, com a sua trajetória, com o que você quer. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, que você entender a sua identidade, aquilo que te torna você tão importante. E aí vem a questão que é a pauta principal. Estou defendendo um ponto, que é a gente olhar para nós mesmos, entender que isso é um processo importante, mas para quê? Para a gente ter clareza, para a gente ter sucesso nos nossos objetivos. E para ter sucesso nos nossos objetivos, por mais que a gente dependa de outros recursos que não só a clareza, como dinheiro, sorte, contexto, depende. Ponto. Não estamos no controle. E isso é horroroso, mas é a realidade. É isso, galera. Eu imagino que muitos de vocês que estão aqui comigo também são controladores. A gente ama um método, a gente ama um script bem seguido. Eu acredito que quem tá aqui, principalmente até esse momento do episódio, se você tem conexão comigo, você provavelmente também é uma pessoa mais controladora como eu, né? E tanto que é por isso que você consome meus conteúdos, a gente tem conexão, a gente é parecido de alguma forma ou de outra. Mas é isso, gente. Então, pra gente ter clareza, a gente tem que entender o que a gente tá fazendo para que a gente consiga realmente saber para onde estamos indo e tomar as decisões mais inteligentes. Então, por exemplo, eu sou consultor de marketing há muitos anos e tem gente que não aguenta passar pela consultoria, porque a consultoria é sobre muitas vezes falar: nós não vamos fazer o que você quer, porque isso não é o que a gente precisa fazer. E tem gente que não gosta de ouvir isso, tem gente que não tá pronto para ouvir isso. Né? Tem gente que acha que dá ansiedade fazer a consultoria, porque a consultoria aponta uma lista de tarefas que não são agradáveis para serem feitas, mas que vão ajudar a chegar nos objetivos finais. Só que é isso, né? Infelizmente é isso.
E não precisa ser agradável, você não precisa fazer tudo. E outra, às vezes, quando você chega nessa lista de tarefas, você percebe que você nem tá tão disposto assim a ir nessa direção. Você recalcula a rota e tá tudo bem. Porque no final das contas, tudo que a gente tá fazendo é pra quê? Pra ser mais feliz, pra se sentir mais pertencente, pra se sentir mais em paz. Então, se é pra isso, por que que a gente vai ficar dando murro em ponta de faca? Não tem porquê. Isso não significa ser negligente, isso não significa abrir mão do que é difícil, porque a gente precisa ultrapassar desafios para a gente chegar lá, né? A gente tem isso em todas as esferas. Se relacionar com um ser humano, por exemplo, seja um relacionamento de amizade, romântico ou familiar, é muito difícil muitas vezes. É difícil às vezes se relacionar. Tem momentos chatos, tem momentos onde você faz o que você não gostaria, tem incômodo, tem invasão do seu espaço, tem invasão da sua agenda, tem investimento financeiro muitas vezes, porque é caro se relacionar, você tem que se locomover, tem presentes que a gente dá porque a nossa sociedade instaurou isso como um hábito. Você acaba, enfim, de modo geral é isso, né? Assim, tem investimento de todos os aspectos, tem investimento de tempo, de emoção. Quando a pessoa fica doente, você fica preocupado. Quando acontece alguma coisa com as pessoas que você ama, você realmente se comove com aquilo lá te atrapalha emocionalmente. Mas é por um bem maior, né? É por uma coisa maior. A gente precisa passar por isso. Então, assim, é maduro a gente entender que nem tudo vai ser maravilhoso. Mas também, às vezes, a gente tem que entender se a gente quer ou não quer, né? Passar por aquilo. Então, acho que com isso eu termino aqui esse episódio, né? Queremos ser mais felizes. E dá pra sermos mais felizes sempre, né? Nos sentirmos mais em paz, sermos mais pleno, mas para isso nós precisamos nos entender cada vez melhor para ter mais clareza sobre as nossas atitudes e clareza sobre os nossos objetivos. E aí a gente vai seguindo a vida de um jeito muito mais feliz, muito mais em paz, porque senão a gente fica o tempo inteiro em um caos emocional. E aí, consequentemente, as nossas decisões são um caos. E aí, o nosso sucesso nos nossos objetivos vai embora. E como eu disse no começo do episódio, reforço. Olha só, eu dei vários exemplos de vida pessoal. Também dei exemplos de vida profissional. Porque eu reforço, você só tem uma vida. Não tem como separar a vida profissional da vida pessoal. Então, quando a gente... Ó, até uma buzinadinha, hein? Quando a gente melhora o nosso eu, a gente melhora o nosso líder. E a gente vai ser, consequentemente, um empreendedor melhor, um chefe melhor, enfim. Eu nem gosto da palavra chefe, né? Eu acho que a palavra chefe, ela tem essa questão do tirano, né? E é isso, gente. Falei demais. Muito obrigado por me ouvirem até aqui, por estarem comigo nesse episódio até aqui. Espero que tenha trazido excelentes reflexões. Curta o episódio nas plataformas que permitem, avalie, deixe seus comentários. Me siga nas redes sociais, @wonderland. O site da empresa tá lindo, vocês precisam ver, wonderland.com. Vejam, tá? Coisa mais maravilhosa de linda. E outra coisa que eu ia te falar, agenda o primeiro diagnóstico gratuito da consultoria. Conversa comigo, marca um papo comigo pra gente conversar sobre seu business. O primeiro papo é gratuito, você já sai com insights, já sai com uma ideia do que você precisa pra chegar nesse próximo nível aí da comunicação. E a gente fala sobre 4 pilares na consultoria: business, marketing, branding e advertising, que é a publicidade. Eu só coloco advertising pra ficar em inglês, como todas as outras palavras. E é isso, gente. Você consegue agendar pelo site, mas você também consegue agendar pelo WhatsApp. Você encontra esses links no meu Instagram, você encontra no site. É isso, vão para o site. Eu queria muito que vocês vissem o site, wonderland.com. E claro, compartilhem com os amigos que podem precisar desse episódio. É um episódio aí super reflexivo, como todos os outros. E pra quem chegou até aqui, eu vou contar um segredo. Eu tentei fazer o podcast em vídeo, mas, entretanto, contudo, não dá, gente. O podcast ele tem que ser sem vídeo, porque eu gosto de fazer ele sem me preocupar se eu tô bonito, sem me preocupar se eu tô bem vestido, sem me preocupar se eu tô com o cabelo arrumado, sem me preocupar se a luz tá boa. Eu só quero contar pra vocês o que eu tenho aqui de insights e de pensamentos, porque é um momento, assim, realmente a conversa do corredor, sabe? Então eu não quero que seja algo que vá pro filtro, sabe? Que seja filtrado. Eu quero que seja algo mais natural mesmo. Então, de fato, tá instaurado aí. Podcast vai ser áudio para sempre. Mas temos aí o visualizer, que é lindo, da fita rodando, né? Então, deu maior trabalho fazer esse visualizer. Gostem dele, pelo amor de Deus. Tchau e até o próximo episódio.